Olá, professor Ari. Meu nome é Daniel Krieger Gonçalves. Estarei apresentando um seminário referente às ferramentas da estatística da ciência de dados, mais especificamente sobre o SPSS, que foi o tema escolhido em conjunto com o nosso grupo. Bem, então, o SPSS, como uma ferramenta computacional para promover análises estatísticas diversas, é um software bastante acessível e bem versátil, por assim dizer. Foi desenvolvido no ano de 1968 pelos pesquisadores Norman Nye, Dale Bent e Hadley Hall, que também atuavam como cientistas sociais, né? O próprio Norman Nye ocupou o cargo de professor de ciências sociais na Universidade de Stanford na década de 90. Originalmente, as iniciais do SPSS denotavam Statistical Package for the Social Sciences, mas atualmente, após a incorporação do programa IBM, uma empresa de tecnologia da informação, né, bastante renomada, SPSS passou a significar Statistical Product and Service Solutions. Essa transição ocorreu, para ser mais exato, em 2009. O SPSS, por ser um programa comercial, de certa forma ele não vai confiar que a pessoa que o esteja utilizando tenha um conhecimento profundo de teoria estatística. Na verdade, ele acaba limitando alguns cenários de análise para que o usuário não recaia em situações complexas ou intrincadas demais ao utilizar modelos estatísticos específicos, né? Como, por exemplo, um GMM ou um GLM, que pode dar a impressão de que o programa em si é limitado, quando na verdade o que se é complexo de fato é a aplicação do próprio modelo. Ou seja, para que o usuário não culpabilize o programa por um suposto defeito, por ele não estar tendo êxito no que ele deseja, o programa opta por restringir esses tipos de situações. É uma forma pela qual o SPSS se apropria para minimizar a chance de algo dar errado na análise, e também é essa característica que o torna um programa de boa interatividade, prático, intuitivo, diferentemente de programas de código aberto, que por vezes requerem e exigem um conhecimento teórico mais bem consolidado. Isso, de modo geral, propicia a realização de análise de dados por pesquisadores e profissionais que não têm necessariamente um treinamento formal especializado em teoria estatística ou matemática, propriamente falando. Várias instituições educacionais, ciências da saúde, companhias, empresas de importação e exportação, etc., empregam o SPSS há bastante tempo. Assim, ele é muito popular nesses meios e também para os mais diferentes objetivos, né? Os principais recursos estatísticos incluídos no software são os métodos de análise descritiva, análise exploratória, de forma geral, testes inferenciais não paramétricos, análise de cluster, análises preditivas, métodos de análise bayesianos, por exemplo. E, enfim, ele oferece um pacote bem completo nesse sentido. Agora, sobre a arquitetura do software, o formato de arquivo para armazenamento de dados é o SAV. É um formato amplamente reconhecido pela sua eficiência, flexibilidade, tanto é que é utilizado pelo próprio R. As linguagens de programação pelas quais o SPSS é escrito são Java, que é responsável pela interface gráfica, C, C++ e Fortran. Já o R, Python e CXBasic são as linguagens de script do SPSS, que são basicamente linguagens projetadas para automatizar a execução de tarefas sem a necessidade de compilação prévia, no caso. Agora, sobre a compatibilidade do SPSS com sistemas operacionais, ele é compatível com Windows, Mac, Linux, Unix e Cloud, que são os principais sistemas operacionais da atualidade. Agora, abordando mais diretamente sobre as ferramentas estatísticas presentes no SPSS, né? Pode-se observar pelas tabelas comparativas que a gente inseriu no slide, ele contém os principais métodos de análise de variância, a nova de uma via, duas vias, GLM, modelos lineares e generalizados de efeitos mistos, post-hoc, etc. E de regressão também, mínimos quadrados, logística, quantílica. Enquanto isso, programas como o Minitab e Estatística carecem de algum desses métodos. O Minitab, por exemplo, não possui o de mínimos quadrados em 2 estágios, LM, lá de regressão quantílica. A própria Estatística não possui regressão quantílica também. Outras ferramentas importantes também incorporadas ao sistema SPSS são as ressaltadas ali no fim do slide, como observação. A gente tem controle de qualidade, análise de sobrevivência, estatística, inferência bayesiana, enfim, bem completo. Agora, mais especificamente sobre a interface do programa. A inicialização do SPSS é, de forma geral, bastante intuitiva e similar aos outros softwares estatísticos. Ao abrir o programa, uma janela será exibida solicitando um arquivo para ser aberto. Você pode optar tanto por selecionar um arquivo existente ou criar um novo. Se optar por criar um novo, o SPSS gerará automaticamente um arquivo no formato padrão SAV, que é o formato nativo do SPSS, como eu já havia comentado.
Aqui, para se importar os dados, é possível trabalhar tanto com arquivos de Excel, arquivos de texto, TXT, CSV, e até mesmo arquivos de outros softwares de análise de dados, como Stata, SAS, enfim. É uma flexibilidade que, como eu tinha comentado, faz parte da característica do SPSS e que torna ele uma ferramenta muito poderosa para a integração de dados provenientes de diversas fontes, como acaba sendo em contextos reais. Agora, para a visualização inicial dos dados, ele utiliza uma estrutura de planilha para exibi-los, né? Onde as variáveis são representadas em colunas e cada linha representa um caso ou uma observação específica. Cada coluna na planilha dele corresponde a uma variável diferente. Por exemplo, imagine que você está conduzindo um estudo sobre hábitos alimentares. As variáveis podem incluir tanto o nome do participante, idade, sexo, tipo de alimentação, se é vegetariana, vegana, onívora, enfim, etc. Cada coluna na planilha vai ter um título que indica a variável que ela representa e os dados para cada variável são listados abaixo desse título. Isso permite uma visualização clara e bem estruturada das informações. É possível observar. Esse daqui já é o setor de overview do SPSS, que daí vai oferecer uma visão geral, bem prática e organizada dos dados. Ela é especialmente útil para obter um panorama rápido das variáveis que estão incluídas assim, no conjunto dos dados, né? E as características básicas desse conjunto em si. Estritamente sobre a análise de dados, dos dados que estão inseridos no programa, por exemplo, possivelmente o recurso mais utilizado desse PSS, que é essa janela Analyze. Ela oferece uma vasta gama de opções de análise, permitindo que você execute desde análises descritivas simples até modelos estatísticos consideravelmente mais complexos, né? A gente tem a aba Data do SPSS, e ela é uma ferramenta fundamental para a gestão e manipulação dos dados. A gente tem algumas funcionalidades, que são, por exemplo, Sort Cases. Você permite ordenar os dados com base em algum tipo de visualização específica que você queira ter, ou análise de sequências específicas. Tem o Split File, para dividir conjunto de dados em subgrupos, permitindo análises separadas para cada grupo, né? Select Cases, para selecionar casos, filtrar casos específicos. Tem Weight Cases, para fazer ponderações sobre casos, muito útil em meta-análise, por exemplo. E também tem a seção de geração de gráficos, onde é possível produzir gráficos dependendo da análise, do interesse envolvido na análise também, né? Conta com histogramas, gráficos de barras, boxplot, etc. E, por fim, posso salientar sobre todos os benefícios e potenciais utilidades do SPSS. É interessante, também é essencial, claro, considerar sobre algumas desvantagens que ele pode apresentar. Ele possui um preço um tanto quanto exorbitante, levando em conta que o preço mostrado no slide é o da assinatura de 12 meses. Comparado com outros softwares estatísticos, ele acaba deixando a desejar no quesito de análises mais sofisticadas, personalização e modelagem estatística, além de não desempenhar uma performance em termos de processamento tão invejável assim. Mas, ao fim e ao cabo, é um software que preza pela segurança e precisão na análise, minimizando erros técnicos e garantindo resultados confiáveis. Ele é ideal para pesquisador em ciências sociais, educacionais e médicas. E ele não só simplifica a análise de dados volumosos, como também ele oferece suporte a decisões informadas através de recursos estatísticos bem detalhados, como a gente demonstrou. Em resumo, o SPSS não apenas vai transformar os dados em informações significativas para pesquisa e tomada de decisão, como também ele se destaca pela sua capacidade de tornar a estatística mais acessível e eficaz. Agradeço pela atenção e essas aqui são as referências utilizadas na elaboração desse trabalho.